Live de número 25, bom dia! Vamos que vamos aí, pessoal, para mais uma live aqui hoje, dia 25 de janeiro. Vou trazer aqui alguns versículos de Provérbios 25. Como nós estamos fazendo aí todo mês, cada dia, alguns versículos. Voltamos aqui agora. E aí, Maria, agora está me ouvindo? Bom dia, paz. Depois me dá um ok aí. Ah, valeu, tranquilo, obrigado, Maria. Ainda bem que você falou, o microfone estava desligado aqui, por isso que estava sem som, mas agora nós vamos com tudo. Paz, Beatriz, bom dia, voltou. Agora tá ok, né? Estamos com som, beleza. Beleza, gente. Poxa, eu vou até repetir aqui agora, Beatriz e Maria, eu estava profetizando sobre a vida de vocês. Eu profetizei, tenho certeza que já alcançou, porque a palavra já foi lançada, né? Mas eu vou profetizar novamente sobre a vida de vocês, porque vocês são as primeiras a assistir essas lives pela manhã, e eu quero profetizar já uma vida de crescimento evolutivo para vocês. Qual é a proposta dessa técnica de desenvolvimento pessoal que eu criei sobre crescimento evolutivo? É que seja um crescimento que não pare e que seja em todas as áreas da vida. Você não vai crescer só profissionalmente, você não vai crescer só espiritualmente, você não vai crescer só emocionalmente, mas em todas as áreas. Você vai crescer no físico, no emocional, no espiritual, no profissional, na sua vida familiar, e é essa bênção que eu profetizo sobre a vida de vocês dois. Essa sabedoria de Provérbios, que é um livro, a sabedoria de Deus, né, que vem para nossas vidas, essa sabedoria inunde a vida de vocês e vocês possam, a cada escolha, a cada comportamento, estar aí colocando em prática. Que o Espírito Santo traga a memória de vocês todos os dias que vocês estiverem em situações que precisam dessa sabedoria, que o Espírito Santo traga e vocês consigam ter uma vida de êxito e a vida do Senhor, o nome do Senhor venha ser glorificado na vida de vocês. Amém? Vamos lá então para essa live de hoje, 25. Eu quero trazer alguns versículos aqui, como sempre, aqueles versículos práticos, para a gente pôr em prática no dia a dia. Nada muito longe, muito distante, que você não saiba, né, o que fazer. Nossa, e agora? Isso foi lá num tempo atrás, e o que serve para mim hoje? Não, não. O que eu quero trazer aqui é coisas práticas que sirvam para o nosso dia a dia. Trazer aqui o conhecimento de provérbios que a gente possa estar aí aplicando com facilidade no nosso dia a dia. E o primeiro versículo que eu quero trazer aqui hoje, de Provérbios 25, é o versículo 11, que diz assim: Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Precisamos ter o tempo certo de liberar uma palavra, que às vezes não é a palavra que você vai mandar para a pessoa, não é que seja mentira, não é que seja, não era para ter sido dita, porém não era no momento certo. Era a palavra certa. Se você tem uma palavra certa para dar em alguma ocasião, nós já falamos muito sobre isso daqui, de provérbios, já é uma grande bênção. Você saber o que falar, né? Você ter prudência, você calcular o impacto do que você vai falar e aí depois sim você fala, você passar a ouvir mais, né? Isso é o que o livro de Provérbios vem nos aconselhando em todos esses capítulos. Porém, não basta saber somente o que falar, também a hora de falar. Por isso que diz aqui, que como maçãs de ouro, né, em salvas de prata, tem como uma coisa excelente, né, é a palavra dita a seu tempo. Então, procure saber sempre o tempo certo. E qual a melhor maneira, se você não sabe, Anderson, mas como saber qual é, Anderson, o tempo certo? Como que eu vou me identificar isso? É simples, é prudência. Não é porque eu vou falar agora. É o melhor momento? A pessoa tá boa para ouvir agora? É engraçado, né? Que a criança, ela já tem esse feeling de olhar para a pessoa e ler a pessoa, ler os pais, por exemplo, com mais facilidade. A criança tem uma grande facilidade em ler os seus pais. Se ela chega da escola com uma nota baixa para falar para o pai ou para a mãe, e vê que a mãe não está bem, ela, poxa, não vou falar agora não.
É melhor segurar. Vou esperar mais tarde um pouco. Minha mãe também é nervosa. Se eu falar agora, ela vai falar. Não é que ela não vai, ela vai esconder a nota baixa. Ela vai falar. Só que ela vê a mãe às vezes gritando, agitada, nervosa, e fala: opa, se eu falar agora, isso vai ser pior. Melhor falar logo mais, falar à noite. E esse não é o momento certo. A criança com os pais tem esse feeling. E nós precisamos ter esse feeling em todas as situações da nossa vida. Será que agora é o momento de eu falar isso? Que a palavra dita a seu tempo é como maçãs de ouro servidas em salvas de prata, uma coisa de extrema excelência. Eu profetizo essa extrema excelência na vida de vocês. Eu quero que vocês guiem o Espírito Santo, eu quero profetizar que o Espírito Santo guiem vocês na hora de falar. Ore, peça isso a Deus em suas orações, para que o Espírito Santo te guie. Senhor, é um momento, se não for o momento certo, que eu fique calado, não fale nada. Se você está na dúvida, já vou te dar essa dúvida. Estou na dúvida se sim ou não. É melhor não. Está na dúvida, então nem fala. Deixa para depois, no momento mais propício. Faça isso, você vai colher bons frutos. Amém? Próximo versículo, versículo 14. Perdão, é o 14. Não, 16. 16. Achaste mel como o que come o que te basta, para que porventura não te farte deles e venha a vomitar. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e venha a vomitar. O que a Provérbio está dizendo aqui nesse livro? Achaste uma coisa boa, não abuse dela. Por exemplo, achou um mel, é maravilhoso, né? Doce, é gostoso, mas não abuse, senão você vai passar mal e vai vomitar. Toda benevolência que você ganha, toda porta aberta, não abuse das coisas boas que Deus coloca no seu caminho. A falta de equilíbrio na vida do ser humano traz muitas desgraças para a vida do ser humano, simplesmente por não ter equilíbrio. Ah, mas é certo, não é errado, é ruim, sim, não, não é ruim, é uma coisa boa, e não é pecado. Então, né, às vezes nós se baseamos nisso para poder sair do equilíbrio. Né? Ah, não é pecado, né? Deus não reprova, é bom, não é ruim, então por que não? Tenha equilíbrio assim mesmo. Qualquer coisa que estiver no seu caminho, que por mais excelente que for, tem equilíbrio. Achaste o mel. Se você for comer muito mel, você vai vomitar e aquela coisa, em vez de ser algo prazeroso, algo bom para a sua vida, acaba se tornando algo maléfico. Então pega essa visão que Provérbio 16 está trazendo. Olha, 21 agora, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor te pagará. Na NTLH diz que, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus te recompensará. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Essa palavra tem na Bíblia, em vários outros lugares também fora de Provérbios. Se o teu inimigo tiver fome, estiver te perseguindo, se eu não me engano é em Gálatas que diz que se tiver alguém te perseguindo, o que você deve fazer? Perseguir de volta? Não, ora por ele. Está perseguindo, ora, está com sede, dá de beber, está com fome, dá de comer. O Evangelho ele é lindo porque ele leva a gente nessa contramão do que a nossa carne, do que o nosso desejo sempre pede. Primeiro, se é teu inimigo, você não quer, naturalmente falando, é inimigo, você não quer que ele coma, você não quer que ele beba, você quer que ele morra, não é isso? Inimigo a gente fica, não, eu quero no mínimo você tá bom, que não morra, mas que fique muito longe de mim, que não apareça no meu caminho. Esse é o desejo natural da carne, né, que grita para a gente fazer. E a Bíblia é maravilhosa porque ela sempre está nos levando na contramão dos frutos da carne e nos levando em direção aos frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, amor, né, esperança, só coisas boas que nós precisamos fazer. Domínio próprio está dentro também
dos frutos do Espírito. Então, a Bíblia está sempre nos conduzindo para isso, para que nós possamos manifestar os frutos do Espírito e não os da carne. Porque lá em Gálatas mesmo, quando aconselha fazer isso daqui, dá uma reflexão. Eu estou falando que é em Gálatas, mas eu nem tenho certeza se é em Gálatas, mas depois eu vou conferir. Depois, se tiver com a Bíblia na mão aí, confere lá Gálatas 25, se não é isso. Diz que, mas tem essa passagem que se você não fizer isso, que diferença você tem dos ímpios? Porque os ímpios já fazem isso, eles só ajudam quem ajudam eles. Quer dizer, se alguém te fez bem, você fazer bem, isso qualquer um faz. A pessoa te agradou, não tem nada contra você, você também não agrada ela e não tem nada contra ela, mas isso é o ímpio também faz. Nós temos que fazer mais. Se nos desagradou, vamos orar. Ah, mas está me perseguindo, ora. Está com fome, dá de comer. Está com sede, dá de beber. A Bíblia está dizendo isso. Vá na contramão dos frutos da carne. Tudo que a sua carne grita, que o ímpio naturalmente, que o mundo naturalmente vai naquela direção, é natural para as pessoas mundanas tomarem esse comportamento, nós não devemos tomar, temos que estar atento a isso. Esse comportamento é um fruto do Espírito? Na maioria das vezes você vai ver que não. Na maioria das vezes você vai ver que esse comportamento é padrão, vamos dizer assim, né? Um comportamento mundano padrão não vai contra os frutos do Espírito. Se vai contra os frutos do Espírito, nós não devemos fazer. E para a gente finalizar aqui agora, esse versículo vai dar base para o que a gente está, para esse 21 e 22, que é o 28, que diz que como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Na NTLH diz, quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Domínio próprio, voltamos para o fruto do Espírito. Olha, o Provérbio 25 ele traz muito esses versículos. Quem não controla a si mesmo, né? Quem não sabe se controlar, como diz aqui na tradução NTLH, é como uma cidade sem defesa, sem muro. Você não tem defesa para nada. Uma cidade que não tem muro, né, está aberta para qualquer invasor entrar, qualquer um chega, entra e faz o que quer, porque ela não tem muro, não tem proteção. Nós, quando não aprendemos a controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós somos desse jeito. Eu acho que eu já contei em algumas lives aqui um gatilho que eu tinha de quando as pessoas vinham e falavam que eu falei algo que eu não falei ou que eu fiz algo que eu não fiz. Isso me despertava um gatilho e eu já ficava nervoso com essa simples acusação. E já começava a reclamar com a pessoa, chamar a pessoa de mentirosa, e isso e aquilo me desequilibrava emocionalmente, que o meu comportamento acabava me colocando como errado, apesar de eu estar certo, apesar da acusação da pessoa ser mentirosa, mas a forma como eu reagia a isso acabava ficando como errado, porque eu reagia de uma maneira muito agressiva por a pessoa ter falado aquilo. E às vezes a pessoa nem estava de maldade, sabe? Achava que eu realmente tinha feito aquilo. E aí eu reagia de uma maneira tão desproporcional que eu certo passava a estar errado, por causa da forma que eu reagia. Paz, pastora, bom dia. Por causa da forma que eu reagi. Então a forma como a gente reage às coisas vai nos definir. Se a gente não controlar, assim é um homem que não pode controlar o seu espírito, como uma cidade derribada que não tem muros. Se a gente não controlar as nossas emoções, o nosso espírito, a gente não ter domínio das nossas emoções, a gente acaba ficando como o provérbio diz aqui, ó, uma cidade desprotegida, que qualquer um entra, que o inimigo tem fácil acesso para entrar e te desestabilizar. Não tem muros, não tem proteção, o inimigo vem e faz o que quer. E o inimigo vinha e fazia o que queria na minha vida através desse ponto. Depois eu fui observar, Maria, que várias coisas, Maria, que eu estava
para chegar na minha vida, sempre acontecia essa mesma coisa e o que era para chegar não chegava. Sempre assim, me desestabilizava, porque era só o inimigo levantar alguém para falar: ah, você fez isso, ah, ou você falou aquilo. Pronto, me desestabilizava emocionalmente. Pronto, ele entrava e fazia o que queria. E aí as bênçãos que tinham para chegar na minha vida não chegavam, eram bloqueadas por causa desse meu comportamento. Eu tinha um comportamento agressivo, muito por uma simples afirmação mentirosa. Eu me desestabilizava e o que tinha para vir para minha mão não via. Porque uma cidade sem muros estava totalmente desprotegida. Então, que você venha nessa manhã entender que, primeiro ponto, a palavra dita ao seu tempo é muito importante. Não basta só saber o que falar, você precisa falar no tempo certo. Isso é muito importante para você. Se achaste um pote de mel, vá devagar. Tudo que é bom é de Deus, Deus te deu, não é pecado, mas tem equilíbrio, tá? Não abuse, tudo em excesso vai te fazer mal. Então você precisa guardar isso também, é o segundo ponto. E se os seus inimigos têm fome, têm sede, entenda que você precisa ir na contramão do mundo. O mundo quer matar, quer fazer isso, não é meu inimigo, tem que sumir da minha vista, no mínimo. Dá de comer e dá de beber, diz a Bíblia. Se você agradar somente os que te agradam, que diferença tem de você para o ímpio? Tá? E tenha controle do seu espírito e das suas emoções para que você não venha ser um alvo fácil do inimigo das nossas almas. Não seja uma cidade sem muros, onde qualquer um entra e faz o que quer. Amém? Que Deus abençoe vocês aqui nessa manhã. Espero que essa palavra tenha alcançado o coração de vocês aí. Amanhã estaremos aqui de novo, às 7 horas da manhã. Estamos aí caminhando, já dia 25, chegando no final aí já dos 31 capítulos de Provérbios. Vamos com tudo. Já está faltando só um pouquinho, tá bom? Que Deus abençoe, tenha um excelente dia, tá? Eu profetizo paz e prosperidade dos altos céus na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, o crescimento não pode parar, galera. Fui!